Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. É um prazer poder estar aqui no nosso primeiro episódio do Papo de Fono, do Crefono 2, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, segunda região. Eu vou me apresentar, eu sou Márcia Mendes, doutora em Neurociências e Comportamento pela USP e estou agora como conselheira do Crefono 2. Sou diretora tesoureira e presidente da Comissão de Audiologia do nosso Conselho Regional de Fono. E nós estamos dando início aqui para esse nosso podcast e o bate-papo que eu venho trazer hoje para vocês é sobre este nosso material aqui, sobre as diretrizes para a prestação de serviços por fonoaudiólogos em seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual. E para isso, para esse nosso bate-papo, eu convido a doutora Edilene Poechat, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, professora doutora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo e presidente da BIAP, Gestão 2020-2024. Bem-vinda, doutora Edilene. É um prazer poder estar aqui com você, dividindo esse espaço, minha amiga, e é muito gostoso isso. E quero apresentar também a professora doutora Kátia de Almeida, doutora em Distúrbio da Comunicação Humana pela Unifesp, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Olá, boa tarde, Márcia, boa tarde, Edilene, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, Papo de Fono, para poder discutir um assunto que é tão caro e tão gostoso de ser discutido para nós, Edilene? Com certeza, eu me sinto muito honrada em estar aqui com vocês e mais ainda por ter participado desse documento tão importante junto ao Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sem dúvida, é isso mesmo. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como esse material... Tá? Eu vou estar toda hora mostrando esse material para vocês, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho, contar para vocês como esse material foi elaborado, tá? Então, ele foi elaborado por um GT designado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e contou com a participação de fonoaudiólogas com muita expertise na área, como a doutora Kátia de Almeida, a doutora Edilene, a doutora Isabela Menegotto, a doutora Lucila França, a doutora Isabela Jardim e como organizadoras a doutora Mariana Brandão e eu como organizadora desse GT e finalizando com esse trabalho aqui, E o objetivo principal desse nosso material, da gente sentar, esse grupo, sentar para estudar um pouco sobre a questão da seleção, da adaptação de aparelho de amplificação sonora, o objetivo principal é orientar realmente os fonoaudiólogos dessa prática profissional, dentro dos princípios técnicos, científicos, legais e éticos, na seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual. A gente sabe da importância desse trabalho, a gente sabe que isso daqui virou uma diretriz nacional, porque é do Conselho Federal de Fonoaudiologia, então é uma de 2022, então é recente, é do começo do ano, e a gente vai iniciar esse nosso bate-papo aqui, E daí, para iniciar essa nossa conversa, eu vou perguntar para as doutoras que estão aqui presentes, Edilene e a Kátia, para vocês que trabalham, há tantos anos com indicação de aparelho, atendendo a nossa população, ministrando cursos, formando, atuando na formação dos fonoaudiólogos, na formação aí dos futuros fonoaudiólogos, quais são os pontos fortes
dessa diretriz, desse material, né? Qual que é a grande sacada, vamos dizer assim, desse material aqui das diretrizes? O que vocês acham? Quem quer falar primeiro? A Kátia, a Edilene, como que é? Posso começar. Em primeiro lugar, foi uma oportunidade única, né? Nós nos divertimos e aprendemos também enquanto elaboramos o material. Foi muito bom estar com amigos tão conhecedores, né? A Kátia, a Isabela Menegotto, a Isabela Jardim, a Lucila, todos que participaram, você, Marcinha, né? Foi muito importante no momento, nós fizemos isso durante a pandemia, então foi um momento diferente da nossa atuação clínica, um momento muito especial e eu acho que bastante oportuno. Então, eu elogio a iniciativa do grupo do GT, né, e da convocação desses profissionais, porque era um momento onde a gente deveria refletir sobre a nossa prática clínica nesse momento pandêmico. Então, acho que além de organizar, né, as orientações dessa prática clínica, foi muito importante também pontuar como é que ficaria a nossa atuação na questão do afastamento social, dos atendimentos online. Então, muitos tinham questionamentos, inclusive a gente, e foi bastante interessante, neste momento, poder refletir sobre tudo isso com colegas tão importantes, tão ilustres e tão queridos. Além, obviamente, do fato de ter trabalhado com esse grupo de profissionais, que foi um momento importante de reflexão, né, que foi uma coisa divertida, como disse a própria Edilene, mas o que nos norteava, e que eu acho que é a importância desse documento, é o fato de termos conseguido colocar, em tão poucas páginas, qual deve ser a conduta profissional que aquele indivíduo que trabalha na seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual deve seguir. Então, é quase que uma norma, né? Uma normativa no sentido de dar um caminho, de dar um rumo ao fonoaudiólogo de quais são as principais etapas e que não podem ser negligenciadas se a gente quiser fazer um trabalho de boa prática, né? Norteado nas boas práticas, é necessário que a gente siga minimamente essa normativa, né? Essas etapas do nosso protocolo. A gente sabe que os protocolos podem variar dependendo do local que o indivíduo está trabalhando, mas é importante que eles contenham todas essas etapas e que possam dar, no final desse trabalho que é feito, o resultado esperado para aquele indivíduo que vai ser usuário da prótese auditiva. A gente sabe que os tempos estão diferentes, houve muita atualização científica nos últimos anos e muita atualização, aliás, muita mudança tecnológica nas próteses auditivas, e o profissional, ele tem que acompanhar esta atualização. É muito importante que nós melhoremos a nossa prática profissional, porque a tecnologia só dos dispositivos não vai ser suficiente para resolver as questões que são relacionadas ao processo de seleção e adaptação desses dispositivos. Então, acho que é muito fundamental que exista esse documento, que até então não existia, pelo menos não como uma diretriz do Conselho Federal de Fonoaudiologia. A gente tem as diretrizes, normalmente, das sociedades científicas, mas eu acredito que nós conseguimos, neste documento, fazer com que essas diretrizes possam ser de acesso a todos, né, porque é um material acessível, e que eles possam incentivar
e nortear os profissionais, principalmente aqueles que estão há menos tempo na área ou que têm um desconhecimento um pouco maior da área, porque, afinal, somos fonoaudiólogos e qualquer fonoaudiólogo pode atuar em qualquer área de atuação da fonoaudiologia, e esta é uma área muito importante e que é necessário que nós pautemos os nossos serviços e o nosso trabalho em boas práticas. É isso mesmo, as boas práticas e as más práticas, e a gente fala bastante disso, né, durante o trabalho aqui, né, durante as diretrizes. E como você falou, né, Kátia, ele é uma resolução, agora a gente tem uma resolução, uma normativa, né, uma resolução do Conselho Federal, que é a resolução 653 de 2022, que diz que as diretrizes elas devem ser cumpridas integralmente pelos fonoaudiólogos em sua prática clínica. Então, lá no artigo 2 dessa resolução, consta isso. Então, essa diretriz aqui é um ponto, assim, importante, né? Pensando nessa área específica da fonoaudiologia, um ponto muito importante que o fonoaudiólogo deve cumprir. Não é assim, eu estou de acordo, eu não concordo, eu gosto, eu não gosto. Ele deve cumprir isso daqui, né? E aí a gente sabe que a gente entra com alguns pontos aqui, né? A Edilene começou a falar um pouquinho, não sei se ela quer continuar, até como a gente fez esse trabalho na época da pandemia, a gente tinha realmente uma preocupação grande em como atender, né, os nossos pacientes, né, como fazer uma boa seleção, uma boa adaptação, uma boa verificação, né, desses aparelhos nesses usuários, né? Então, como que fica essa questão do online? Todos os aspectos que foram levantados foram muito pertinentes. Então, a Kátia bem falou sobre o guia de boas práticas, né? Nós nos fundamentamos em vários protocolos, várias evidências científicas, várias resoluções. Então, cada assunto que foi abordado foi muito pertinente e não organizou só o conteúdo para a elaboração da diretriz, mas também foi pano de fundo para a gente discutir entre nós, que estamos há muitos anos trabalhando com isso, o que seria para nós e para a população, né, para toda a classe, uma má prática. Então, foi muito interessante esse momento onde nós discutimos o que seria considerado má prática. E eu acho que está bem claro no documento de que esse contexto ele não só vai servir como um protocolo para a classe, mas também como proteção. Então, o fonoaudiólogo que atua clinicamente, ele também pode se respaldar nos documentos que são elaborados como as diretrizes para se proteger. Então, se alguma empresa obrigar o fonoaudiólogo a fazer um atendimento online exclusivo, 100% online, né, ele vai poder se respaldar no documento e dizer que não, que as diretrizes dizem que não é possível fazer um trabalho desse escopo totalmente online. Então, achei isso essencial, né? Foi em comum acordo a todos do grupo de que, pelo menos, parte desse atendimento deveria ser presencial, já que nós precisamos de avaliações que exigem que o paciente esteja próximo a nós para que seja avaliado e, portanto, essa avaliação vai servir de base para o restante do processo. Então, eu acho que esse ponto foi bastante fundamental do trabalho. Sim, bacana isso, né? Então, não dá para a gente fazer um atendimento 100% online, né? Então, a gente deixa isso claro. Em algum momento, o fonoaudiólogo precisa ter o contato com o usuário, né? Orientá-lo. Em alguma parte, a gente precisa ver esse paciente, né? Esse usuário de aparelho, né? E daí tem a questão que eu acho que pega bastante também no documento,
e que os fonoaudiólogos perguntam, né, é com relação à própria verificação e validação, né? Isso acho que é um ponto importante, né, de como fazer uma verificação bem feita, como fazer uma validação bem feita, né? Eu não sei se a Kátia gostaria também de falar um pouquinho sobre isso, né, Kátia? Eu só queria acrescentar na questão anterior que Ai, uma coisa que também foi importante nessa diretriz é que, além de ter se estabelecido o que era uma má prática, a gente colocou também a questão relacionada à infraestrutura que o parque de equipamentos que o fonoaudiólogo que atua nessa área tem que ter minimamente, né? sim, sem dúvida. E aí a gente tem as questões relacionadas com os equipamentos, por exemplo, de verificação eletroacústica e que as pessoas costumam questionar. Uma coisa que é importante, isso é como nós estamos falando, é uma diretriz. Então, o que a gente coloca aqui na verificação é que é importante realizar esta etapa, porque bem como a da validação, né? A gente coloca o que é padrão ouro de verificação, mas a gente não está dizendo que esta é exclusivamente a única forma de fazer verificação, mas sim estamos dizendo que a verificação eletroacústica é a melhor forma de você obter as respostas que você deseja com relação às características de ganho, saída, resposta em frequência, processamento de sinal dos dispositivos. Mas enquanto o seu equipamento com microfone e sonda não chega, a gente tem que lançar mão de outros procedimentos de verificação. Não verificação eletroacústica, mas, por exemplo, fazer uso da verificação usando o campo livre, fazendo as medidas de ganho funcional, de limiar sem aparelho, considerando quais são as vantagens e as desvantagens que essas medidas, que são comportamentais e subjetivas, podem trazer. Então, é muito importante a gente fazer a verificação eletroacústica, é muito importante que a gente busque ter equipamentos que nos possibilitem fazer a verificação eletroacústica, mas enquanto esses equipamentos não vêm, a gente tem que lançar mão de outros procedimentos para fazer a verificação. E não simplesmente pular essa etapa, porque a gente não tem o equipamento com verificação eletroacústica. Eu e a Edilene estamos há muito tempo na profissão e atuando nessa área. Eu diria que eu estou há mais tempo que a Edilene, bem mais tempo, e lá nos primórdios a gente não tinha outro recurso a não ser ganho funcional, a não ser as medidas em campo livre, para a gente ver qual é a audibilidade do sinal de fala. E a gente sabe de quantos problemas a gente passou e quantas outras coisas a gente fez, outras estratégias foram utilizadas para a gente poder ter a etapa da verificação, que naquele momento, há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, não se falava de um protocolo tão formal como a gente tem hoje. Então, por que não usar de ferramentas que podem beneficiar o nosso usuário e melhorar a nossa prática? Eu acho que é isso que é importante. Cada fonoaudiólogo tem que procurar quais são os procedimentos que ele tem que fazer nestas etapas. Mas ele não pode pular etapas simplesmente, eu não tenho esse equipamento. Ok, eu vou ter que fazer alguma coisa para repor ou para ter certeza das escolhas que eu estou fazendo nesse momento e não pular isto, né? E a mesma coisa com a validação. Talvez a Edilene queira complementar alguma coisa com o que eu estou aqui colocando. Sim, Kátia, super bem lembrado. Na verdade, esse documento, ele faz uma sugestão detalhada sobre todos esses passos. Não significa
que você não vai poder fazer se você tiver alguma condição que não seja considerada ideal. Mas está bem descrito no documento o que é minimamente necessário. Então, a Kátia citou bem, os equipamentos têm que estar calibrados, têm que ser verificados, eles devem ser legalizados, então não dá para um profissional trabalhar com um produto que não está legalizado. Então, acho que nesse sentido, o documento ele traz uma sequência. Qualquer profissional habilitado, né, com o seu registro no conselho e que tenha conhecimento suficiente, ele pode, sim, fazer da sua prática clínica uma atuação verificável, né, sem fazer aí uma referência à verificação dos aparelhos, mas o próprio profissional ele pode verificar se as suas condições de trabalho estão ideais. É lógico que no caso da verificação ou da própria avaliação audiológica, eu não preciso ter equipamento de último tipo, de último modelo, mas se eu tiver um equipamento que me permita fazer esta ação, que vá dar sequência ao processo, é super válido, né? Então, durante quanto tempo, né, Kátia, nós utilizamos o ganho funcional como método de verificação, que a gente não tinha outro recurso, a gente ainda usa o ganho funcional nos casos do implante coclear, por exemplo, né, que a gente ainda não tem o método objetivo para verificar, mas o quanto nós avançamos, né, quanto que nós pudemos enxergar sobre as condições eletroacústicas dos aparelhos através do processo de verificação. Então, eu acho que esse documento ele deixa bem claro, né, todos os passos, né, nós quase que fizemos um escaneamento total, né, nós refletimos muito durante a elaboração e foi muito legal ver a contribuição de cada um sobre a sua experiência e sobre os estudos que desenvolve, então foi muito rico nesse sentido, né? A Isa, por exemplo, trouxe as informações sobre os osso-ancorados. Então, acho que nós conseguimos, como a Kátia bem falou, num documento resumido, mas bastante aprofundado, nós conseguimos, então, reunir essas sugestões que consideramos como essenciais para a atuação clínica nessa área de seleção e adaptação de aparelhos. Muito, muito bom, gente, muito bom. Tem uma coisa que as pessoas me perguntam, né? Eu vejo, né, o comentário aí entre os fonoaudiólogos, a questão de fazer essa seleção, essa adaptação de aparelho, a diferença entre adulto e criança. Como que vocês veem isso dentro das nossas diretrizes aqui, né? Existe essa diferença? Como que é? Então, eu vou aproveitar só para fazer um adendo, que no fim eu acabei me empolgando e não falei sobre a validação, desculpa, né? Então, esse é outro aspecto importante que acho que muitos profissionais, talvez com pouca experiência, confundam o que é verificação e o que é validação, e eu acho que o documento também deixa claro que o profissional terá, a partir da verificação, a partir da seleção e da verificação eletroacústica, da verificação física dos dispositivos, se eles estão bem adaptados ou não, o profissional também deverá verificar se, através do uso desses dispositivos, o paciente melhora a sua qualidade de vida. Se a criança, por exemplo, já aproveitando o gancho da sua pergunta, Márcia, se a criança está desenvolvendo bem linguagem, em condições ideais e não ideais, no silêncio e no ruído. Então, nós podemos analisar se a criança está se desenvolvendo bem e se o uso dos dispositivos está sendo de benefício para o seu desenvolvimento, assim como nós podemos validar se o uso desses equipamentos diminui a restrição à participação dos adultos e dos idosos. Então, essa etapa da validação, que também está bem descrita no documento, é um momento importante, né, já que faz parte do processo de reabilitação. Então, considerando que desde o diagnóstico
esse paciente, então, passa por um processo de reabilitação ou habilitação, no caso da criança, que vai culminar com a reabilitação propriamente após a verificação e a validação de que esses instrumentos estão trazendo benefício para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Bom, com relação à população infantil, quanto menor a criança, mais a gente vai precisar de equipamento para poder fazer todas essas etapas, inclusive a verificação, né? Então, bebês, crianças muito pequenas, a gente não consegue fazer nenhum tipo de adaptação com segurança que garanta a audibilidade do sinal para essa criança, a menos que a gente tenha equipamentos que possibilitem que nós façamos a medida da RECD, porque a diferença entre o que acontece no acoplador e o que acontece na orelha da criança, que é a RECD, é fundamental, porque é através desta RECD, que é um fator de correção, nós vamos fazer a seleção, nós vamos fazer a verificação do aparelho de uma forma indireta, não colocando na orelha da criança, mas por meio do acoplador. Então, com relação à população infantil, o protocolo pode ele tem, em geral, as mesmas etapas, mas a gente tem que dispor de meios objetivos para poder garantir a adequada seleção e ajuste das características da amplificação. Então, de verdade, um bebê, ele não tem nem condição de responder a nenhum tipo de exame comportamental. E aí, eu não posso simplesmente colocar um aparelho na orelha de um bebê sem ter equipamento e expertise para poder utilizar estratégias que me permitam garantir aquilo que é necessário em termos audiológicos para aquela criança, né? Enfim, acho que nesse caso especificamente, essas diretrizes apontam isso, apontam a necessidade de se obter o RECD quando você trabalha com a população infantil. Crianças são, eu vou falar um chavão, não são adultos em miniatura. Crianças têm características muito particulares e específicas, e a gente também tem que usar dispositivos eletrônicos de amplificação que tenham características ou que tenham linhas pediátricas. Seria o ideal que a gente tivesse em todas as marcas de aparelhos, né, em todas as grandes marcas, uma linha pediátrica, porque, inclusive, com relação ao processamento de sinal, algumas questões não são ativadas para a população infantil como são para a população adulta. Então, é completamente diferente. É necessário, inclusive, ter um profissional com expertise no atendimento da população infantil. Então, essa é a minha opinião e eu acredito que todos no grupo compartilham desta mesma opinião, né? Como disse a Edilene, a gente discutiu muitas coisas, né? Foi um grupo muito gostoso de trabalhar, né, meninas? Foi assim, bem dinâmico, né? Naquela época de pandemia, onde a gente ficava se encontrando online, e foi assim, bem rico mesmo, todas as discussões aí, foi bem bacana mesmo. E agora a gente meio que está chegando ao final, né, desse nosso podcast aqui, esse papo com fono, né, todo incrementado aqui. E daí eu queria fazer uma última pergunta para vocês, já agradecendo mais uma vez a participação de vocês. E qual dica, assim, que vocês dão, né, vocês que, vamos falar de uma maneira mais polida, né, de vocês que têm grande experiência na área, né? Muito tempo de atuação na área. Então, qual dica que vocês dão assim, para quem está começando a trabalhar com indicação de aparelho, né? Começando a entrar no mercado aqui de aparelho. Qual dica que vocês dão, assim, que vocês acham que é legal?
Em primeiro lugar, é uma área muito bonita, que envolve vários aspectos, né? Então, quem for abraçar essa área tem que saber que precisa estudar muito, precisa estar atualizado, porque nós somos agentes de estimulação. E a possibilidade que os pacientes, sejam crianças, adultos ou idosos, vão ter com esses dispositivos, os benefícios que eles poderão ter, vão passar pelas nossas mãos. Então, é preciso ter conhecimento, que a atuação clínica seja baseada em evidência, que estejamos atualizados, que tenhamos muita ética, né, no trabalho e no manejo com esses dispositivos, para que a gente possa oferecer um trabalho de muita qualidade, com muito benefício para os nossos usuários, para os nossos pacientes. Então, essa é a dica que eu deixo. É preciso estar muito atento, estudar incessantemente. A Kátia é um exemplo disso, né? Acho que todos do grupo, você também, Marcinha, a gente nunca para de estudar, a gente tem que ser humilde o suficiente para aceitar que é sempre necessário se aprofundar mais, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade. Eu concordo absolutamente com o que a Edilene falou. Numa área em que o que a gente observa é que tem muito avanço tecnológico e que sempre as pessoas acabam pondo uma ênfase na tecnologia. E eu acho que os tempos que nós estamos vivendo hoje, então, com as questões que foram aceleradas pela própria pandemia, então, os atendimentos remotos, a questão de você ter muita coisa disponível na internet e o fato do marketing que existe em volta da tecnologia coloca isto como sendo algo que vai melhorar, que vai resolver problemas que a gente sabe que ainda hoje a tecnologia não é capaz de resolver. Então, eu acho que a ênfase que nós temos que dar para as pessoas que estão ingressando na área é para que eles melhorem as suas competências e habilidades. E isto ele vai ter que fazer por meio de educação continuada, de ler o que está saindo de novidades nos artigos periódicos, científicos. Não é em rede social que esses profissionais vão encontrar a melhor informação. A melhor informação é aquela que advém de pesquisa científica, então são os periódicos científicos, e que a gente entenda que, como a Edilene bem pontuou, nós temos na nossa mão o serviço que vai possibilitar o indivíduo ser um usuário satisfeito ou não com o seu dispositivo de amplificação. Nós temos na nossa mão a possibilidade de dar o benefício que é possível para aquele indivíduo com aquele dispositivo. Então, passa pela nossa mão esta questão. Então, se nós não nos aprimorarmos, não continuarmos estudando, não melhorar as competências e habilidades que nós temos para lidar com essa tecnologia, na verdade, a gente não vai ser profissional que vai poder fazer muito pelo seu paciente, né? Porque se o foco é na tecnologia e não no serviço que é oferecido, ele pode ir direto para a internet e fazer a compra de um aparelho via internet, que a gente sabe que é possível, né? Então, é muito importante que o profissional pense o que ele quer oferecer para o seu paciente em termos de serviço, porque só esse bom atendimento, esse serviço baseado em boas práticas, vai gerar aquele benefício no seu paciente. Então, acho que a gente tem que pensar no paciente e aquilo que a gente tem que dar para esse paciente. É isso aí. Muito bom, excelentes dicas. Pessoal, vocês, fonoaudiólogos, fiquem de olho aqui no nosso Papo de Fono. Continue acompanhando aqui os nossos
podcast. Esse foi o primeiro episódio. Esperamos vocês para o segundo, que vai ser em breve. E até a próxima. Kátia, Edilene, beijão para vocês. Muito obrigada, tá? A participação de vocês é sempre muito rica, muito gostosa, muito gostoso conversar com vocês. Beijo, querida. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, Obrigada. muito bom. Tchau.